menina, tem um segredo pra senhora. Olha, Eutrope, se é de Ludogero que tu vai falar, desembucha logo, homem, vai. Naquele dia que ele falou a senhora que ia pra Campina Grande, ele foi pro forró do Caruá. Finge, não me diz uma coisa dessa. Eu peguei! Só assim eu sabia que tu era xeleléu, Eutrope. Tu é xeleléu! Olha, esse rapaz ainda morre de apanhar. Tudo que se faz ele corre e vai contar. Mas a vida ainda arranja um chapéu. O teu lugar tá garantido lá no céu. Xeleléu, oh xeleléu. O teu lugar tá garantido lá no céu. Xeleléu, oh xeleléu. O teu lugar tá garantido lá no céu. Pode balançar seu balançador. Pode anular, seu anulador. Tu pensa que é sabido, mas tu é um xeleléu. O teu lugar tá garantido lá no céu. Xeleléu, oh xeleléu. O teu lugar tá garantido lá no céu. Xeleléu, oh xeleléu. O teu lugar tá garantido lá no céu. Olha, esse rapaz ainda morre de apanhar. Tudo que se faz, ele corre e vai contar. Esse atrevido ainda arranja o chapéu. O teu lugar tá garantido lá no céu. Xeleléu, oh xeleléu. O teu lugar tá garantido lá no céu. Xeleléu, oh xeleléu. O teu lugar tá garantido lá no céu. Pode balançar seu balançador. Pode anular seu anulador. Mas tu pensa que é sabido, mas tu é um xeleléu. O teu lugar tá garantido lá no céu. Xeleléu, oh xeleléu. O teu lugar tá garantido lá no céu. Xeleléu, oh xeleléu. O teu lugar tá garantido lá no céu. Ô atitude, irmão, ele é ou não é xeleléu? Ai, ô malandro, bota aí o xeleléu. Oi, Vampiões, cadê os caminhões? Eu tinha 6 anos de idade e eu fui juntamente com meu pai, para uma mala, né, uma espécie de grupo de amigos que conversavam à noite na rua João Francisco Aragão, lá em Santa Cruz do Capibaribe. E a rua estava movimentada de uma forma esquisita, de uma forma diferente. Não era uma coisa normal. Tinha alguma coisa no ar, sabe? Algo que a gente não estava conseguindo entender direito. Eu não estava conseguindo entender direito. Porque as pessoas falavam que Ludogero tinha morrido. E aí, pô, como assim Ludogero morreu? Eu não entendia nada, né? Nos meus 6 anos de idade, eu apenas ouvia as pessoas comentando, lamentando, como se fosse uma pessoa da família que tivesse falecido, né? E para mim foi difícil também entender isso, porque eu já ouvia os textos de Ludogero, já ouvia as músicas de Ludogero, e na minha cabeça de criança, um artista como aquele, um cantor como aquele, um humorista como aquele não morria, né? Isso foi no dia 14 de março de 1970, quando chegou a notícia de que o avião em que o Ludogero estava a bordo, juntamente com a sua equipe, a sua caravana de humoristas, caíra na Baía de Guajará. Hoje nós vamos fazer um programa todo especial dedicado a Luiz Jacinto da Silva e Irandir Pérez Costa, o Coronel Ludogero e Eutrope, os 2 maiores humoristas do Brasil, sem a menor sombra de dúvidas. Essa primeira música com a qual abrimos o Mais Que Música de hoje foi sugestão da Belks, que já está por aqui. Seja bem-vinda, Belks, boa noite. Foi sugestão também da Mabel Cavalcante,
lá de Portugal, é de Caruaru, mas está morando em Portugal. Socorro Santos também sugeriu esta música e o Paulo Fonseca também sugeriu essa música. Hoje nós vamos cantar com Ludo Gero e nós vamos ouvir alguns textos humorísticos para a gente perceber como é o humor deste grande Luiz Jacinto, desse grande Luiz Queiroga, né? Luiz Queiroga é o criador do Ludo Gero, não só do personagem, mas dos textos e de boa parte das músicas que o Ludo Gero interpreta. Então nós vamos falar um pouco sobre esses artistas hoje, para quem não conhece, conhecer, e para quem teve o prazer de conhecer, reviver um pouco esse momento magnífico no humor brasileiro. Eu vou tocar mais uma música para esquentar aqui a coisa, que é uma música também muito conhecida, fez um sucesso medonho, é do Elias Soares e do Luiz Jacinto, é o Urubu. Então vamos escutar com o Coronel Ludo Gero. Agora são 7h38. Aí está o Coronel Ludo Gero cantando, né, na nossa live de sábado. Hoje é uma live muito especial porque nós estamos cuidando, nós estamos conhecendo, nós estamos falando e ouvindo deste grande artista caruaruense que foi o Luiz Jacinto da Silva. E nós vamos falar um pouco também sobre a vida dele. Mas vamos já para os cumprimentos das pessoas que estão chegando por aqui e a gente agradece bastante a presença, como por exemplo a Belkis, que eu já falei, né, a quem a gente já atendeu a sugestão do Xeleléu, né, também o José Rogério, lá de Caruaru, o filho do Lieside Interaminense, muito obrigado José Rogério. Ventura Silva, lá em Passira. Ventura Silva também é um dos grandes comunicadores do rádio e que está também no livro Amplitude Modulada, os locutores e o rádio de Caruaru. Boa noite, Ventura, seja bem-vindo.
A professora Socorro Moura Montenegro, aqui de Campina Grande, também está presente. Muito obrigado, Socorro. Seja bem-vinda. Nossa luta vai começar, né? Semana que vem. A Aparecida Pinto, declamadora, poetisa e carnavalesca de primeira aqui na cidade de Campina Grande. Boa noite, Aparecida, minha amiga. Adriano Luiz, outro grande comunicador lá de Caruaru, que está presente também no livro Amplitude Modulada. Obrigado, Adriano, pela presença. O Hélio Florencio também, que é um dos maiores historiadores da cidade de Caruaru, é filho do jornalista José Carlos Florencio e trouxe do pai este amor, esse desejo de falar sobre Caruaru, sobre a história, sobre as coisas de Caruaru. Falando em história, o Marivaldo Andrade, lá de Santa Cruz do Capibaribe, também, que é um grande historiador, contando coisas da terra da Santa Cruz. Fátima Lima também, boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Bem-vindo também o Pedro Francisco Alves, que está lá num frio de 6 graus abaixo de zero em Massachusetts, nos Estados Unidos, sendo aquecido pelo calor da saudade da terrona Caruaru, né? Isso é muito bom. Obrigado, Francisco, pela sua presença. Também o Cristiano Monteiro está chegando por aqui. Cristiano diz que Ludo Gero é um dos maiores ícones da cultura nordestina e tem toda a razão em dizer isso, viu, Cristiano? Concordo em gênero, número e grau. Risoneide, Risoneide Emília também chegando por aqui. Boa noite, Risoneide. Boa noite, Lenira Albuquerque também. Boa noite, Norman Barros, lá em Caruaru, também chegando por aqui. Edjane Mello, que diz que está com a saudade danada dessas músicas, né? Essas músicas, esse artista Ludo Gero traz de volta na lembrança dela a casa da avó. Isso é muito, muito bom, né, Edjane? Um abraço. Minha irmãzinha Mabel Cavalcante, já falei sobre você na abertura, quando abrimos com Xeleléu, Mabel Cavalcante e a sua mãe Dona Rejane, né? Um abraço lá em Portugal, minha irmãzinha. Este é um momento muito bom em que não existe distância que nos separe, não é verdade? Também a Sueli Queiroz, lá de Santa Cruz do Capibaribe. Muito boa noite, Sueli. Boa noite também, Roseli Ramos. A Roseli Ramos em Timbaúba, também uma grande radialista de Santa Cruz do Capibaribe, que hoje é professora. E é isso aí, a gente vai cumprimentando, vai agradecendo a presença, inclusive, à medida em que a gente anunciou, eu anunciei quinta-feira que nós iríamos focalizar o Ludo Gero no programa de hoje. E o que tem de mensagens, o que tem de sugestões, eu não sei como é que eu vou organizar, articular tudo isso aqui, mas eu fico bastante contente, bastante satisfeito com a participação e com o impacto que o nome de Ludo Gero ainda provoca nas pessoas. Isso é para a gente perceber que um grande artista é grande quando não morre na memória do seu povo, né? Vamos ouvir mais uma música enquanto eu preparo aqui alguns dados para informar. Essa música também é conhecida, é uma música que todo mundo gosta dela, porque a Rede Véia comeu foi fogo, foi com nós dois pra lá e pra cá. E fazer amor em rede é ruim, me diz. Tem gente que faz até em pé, né? Coronel Ludo Gero canta Rede Véia de Luiz Queiroga. Vamos ouvir. Foi com nós dois, pra lá e pra cá. Vai de véia.
está a Rede Véia, um grande sucesso de Ludo Gero, que Luiz Gonzaga também regravou numa homenagem ao Ludo Gero, né? Fala um pouco sobre Luiz Jacinto. Luiz Jacinto da Silva, ele nasceu no bairro de São Francisco, no comecinho da chamada Rua Preta, em Caruaru, no dia 22 de setembro de 1929. Ele foi escoteiro aos 10 anos, estudou no colégio de Caruaru, o atual colégio diocesano. Ele, no começo, ajudava o pai a fazer sela de cavalo, mas não seguiu a profissão, não. Depois ele trabalhou numa padaria, entregando pão, e depois foi ser servente de pedreiro, né? Então, aos 16 anos, o Luiz Jacinto se mudou para o Recife para trabalhar nos Correios. E 2 anos depois, mesmo de menor, né? Interessante isso. 2 anos depois, aos 18, ele fez concurso para telegrafista, mas não passou, né? Não passou. Só que ele sabia taquigrafia, aquela técnica de escrever rapidamente através de abreviaturas, né? Que em Portugal chamam estenografia. E também aqui no Brasil chamavam antigamente assim, estenografia. Ele sabia taquigrafia e por isso foi aproveitado. Não passou no concurso, mas foi aproveitado pelos Correios, onde trabalhou até começar a carreira artística. Ele tinha um apelido, e isso não está nas biografias que foram publicadas sobre ele, porque essa informação que me deu foi um amigo dele, né? Alguém que conviveu com ele, né, nos seus tempos de juventude em Caruaru, que foi o saudoso poeta Rafael dos Santos Barros, da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras. O Rafael, também de saudosa memória, ele ocupou a cadeira cujo patrono era o Coronel Ludo Gero. Então, o Rafael fez uma pesquisa sobre a vida do Luiz Jacinto e mesclou essa pesquisa com dados que ele tinha, já que ele conviveu com ele, com o Luiz Jacinto. Ele disse que o apelido do Luiz Jacinto era Patinha, porque ele andava com os pés meio abertos, feito um pato, né? Então o Luiz Jacinto tem esse apelido quando era jovem. O Onildo Almeida conta que o começo dessa história toda está em Luiz Queiroga. Luiz Queiroga trabalhou na Rádio Cultura do Nordeste no começo dos anos 60, comecinho mesmo dos anos 60. E o Queiroga tinha um programa de humor na Rádio Cultura que o Luiz Jacinto ouvia bastante e gostaria de participar. O Luiz Jacinto já tinha feito teatro, né, em Caruaru e era muito amigo de infância, inclusive, do José Almeida, né, um dos proprietários da rádio. Então o Luiz Jacinto, o Patinha, falou com Zé Almeida, e Zé Almeida foi conversar com Luiz Queiroga se não havia um jeito de incluir o Ludo Gero, aliás, o Luiz Jacinto, nesse programa. E aconteceu que o Queiroga convidou o Luiz Jacinto para fazer um teste, ele foi, e aí o Queiroga se agradou bastante, né, da desenvoltura do Luiz Jacinto, e ele passou a fazer esse programa na Rádio Cultura. E em seguida se transferiram para Recife, para a Rádio Clube de Pernambuco. Tanto o Queiroga quanto o Luiz Jacinto. Mas isso é uma história que a gente vai contar daqui a pouco, que é de fato o surgimento, o nascimento do Coronel Ludo Gero. O Coronel Ludo Gero nasceu em Recife, na Rádio Clube, né, graças à cabeça magnífica do Luiz Queiroga. Vamos ouvir mais uma música do Luiz Jacinto, né, como Coronel Ludo Gero, que foi uma sugestão da Cris Lintz ao longo da semana. Então, Cris, aqui está a música que você sugeriu. Ludo Gero tem 2 filhas para casar.
Agora são 7h53. Se não apanha da mulher do Zé tem, tu é filha pra casar, do Zé tem, tu é filha pra casar, do Zé tem, tu é menina pra casar, do Zé tem, tu é filha pra casar. Cabrinha da curvinha levantada, de roupa papagaiada, se aparecendo lá. A minha velha já sabe como fazer, bota tudo pra correr. Na ponta do meu punhal, do zero tem, duas meninas pra casar, do zero tem, duas filhas pra casar, do zero tem, duas garotas pra casar, do zero tem, duas filhas pra casar. Aí, duas filhas para casar, muito bem. Boa noite para o Paulo Nailson, grande fotógrafo, jornalista lá de Caruaru. Seja bem-vindo, Paulo. Também o Mário Flávio, um dos jornalistas mais competentes, né, que está à frente aí de um grande projeto radiofônico de Caruaru, chamado Rádio Cidade, que está chegando por aí e promete revolucionar o cenário radiofônico de Caruaru. Aliás, já está fazendo isso antes mesmo de ir para o ar, né, Mário? Mário Flávio, um abraço. Também Renata Torres, um abraço também. Célio Magno é outro grande comunicador de Caruaru. Hoje está com a rádio na web, né? Está chegando atrasado, mas está chegando. Isso aqui é importante, né, o Célio? Também a Salete Diniz, lá em Esperança, aqui na Paraíba. Seja bem-vinda, Salete. Também o Fábio Duarte chegando por aqui. Muito obrigado, Fábio. Marcos Vasconcelos está dizendo que está chegando por aqui. Boa noite. Boa noite também, Yolanda Silva. Um abraço. Também Sara Tavares, que está curtindo aqui a live, que só está sendo possível porque ela chegou e deu um jeito aqui na internet, viu? Essa menina é inteligente pra caramba. Cheiro, Sara Tavares, a mais nova arquiteta da família. Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre Ludo Gero, sobre Luiz Jacinto, sobre como aconteceu o surgimento do Luiz Jacinto como Ludo Gero. Na Rádio Clube de Pernambuco, o Hilton Marques deu uma ideia a Luiz Queiroga de criar um personagem que fosse um personagem nordestino, as características, personagem nordestino, ingênuo, que se atrapalhava com as palavras, né, mas que fosse um coronel valente, metido a brabo, né, numa clara referência crítica aos muitos coronéis existentes na região. Coronéis, aliás, que são coronéis meio fajutos, né, coronéis que compraram a patente. Praticamente nenhum deles tem a patente por ser do Exército. Aliás, não era nem do Exército, era da Guarda Nacional, né? E nos anos finais do século XIX e na primeira metade do século XX, o coronelismo se estendeu porque havia grandes proprietários de terra, latifundiários, que compravam a patente de coronel para impor respeito, né, às pessoas que viviam nas suas terras dependentes dele. Então o Hilton Marques deu essa ideia para Queiroga. E Queiroga achou interessante e encontrou em Luiz Jacinto a pessoa ideal para fazer este personagem, pela desenvoltura, pela
espontaneidade, pelo raciocínio rápido que o Luiz Jacinto tinha e pela voz que ele conseguia impostar, criando uma voz identificável em qualquer espaço. E o nome? Faltava o nome. O Luiz Queiroga conheceu em Caruaru um motorista de ônibus chamado Lugero. E seu Lugero era muito engraçado. Ele contava piadas, ele fazia graça. Viagem com ele era uma risada só. Os passageiros iam viajando e rindo o tempo todo. E daí veio a inspiração do nome desse personagem, né? Inspirado no motorista Lugero. Como era um personagem matuto, então ele estendeu um pouco mais essa pronúncia do U depois do G, aliás, depois do D, e ficou Ludogero, tá certo? Quando o Coronel Ludogero surgiu no rádio, surgiu sozinho, né? Era ele sozinho. Aliás, ele fazia também mais dois personagens, né? Um deles, o Zé Beato, que fez um sucesso muito grande quando chegou ao Rio. Essa é uma história que eu vou contar daqui a pouco. Mas logo em seguida, o Luiz Queiroga criou um outro personagem que seria uma espécie de escada, né? Aquele que dá o tom para fazer a piada, né? Para o humorista fazer a piada. E essa escada surgiu através de um personagem chamado Eutrope, que era um secretário do coronel, que era amigo do coronel, que, enfim, era também bucha de canhão, é quem levava uma série de invertidas, né, do coronel. E para fazer o Eutrope, o Luiz Queiroga chamou um humorista que havia na Rádio Clube, de uma voz muito boa, e que também era de Caruaru, chamado Irandir Pérez Costa, que inclusive é irmão do Deto Costa, que até bem pouco tempo foi produtor da Rede Globo, né? Então o Irandir Costa veio para fazer a dupla com o Coronel Ludogero, e aí é que se cria, no ano de 1960, guardem bem essa data, cria-se a dupla Ludogero e Eutrope, com Luiz Jacinto e Irandir Costa. Para completar a trupe, faltava a esposa do coronel. E a primeira esposa dele, né, foi Dona Rosinha. Era o nome da esposa do coronel logo no começo. Ele tinha um ciúme desmedido por ela, porque ele era muito apaixonado pela Rosinha, e esse amor gerava situações bastante engraçadas, bastante curiosas. E quem fazia essa personagem era Rosa Maria, também uma grande radioatriz da Rádio Clube de Pernambuco, que faleceu, né, agora há alguns anos. Inclusive ela é paraense, né, ela é de Belém do Pará, e que veio para Recife, fez um sucesso muito grande em Recife. Ela foi quem fez a Rosinha, que foi a primeira esposa do Ludogero. Mas alguns compromissos fizeram com que ela se afastasse no mesmo ano. Ela não passou nem um ano. E aí entrou uma outra radioatriz, que essa caiu nas graças do povo, pelo seu jeito, pela sua voz, que foi a Mercedes Del Prado. E junto com a Mercedes Del Prado mudou-se também o nome da esposa do coronel para Felomena. Filomena, né, que o coronel chamava de Felomena. É um amor muito grande, é um amor muito forte, e o velho coronel é muito ciumento, né? E esse ciúme todo, mas é um ciúme que ele terminava se derretendo, porque na verdade ele era apaixonado pela velha Felomena. Até que Felomena foi passear na Europa. E na Europa aconteceram algumas coisas que o Ludogero não gostou. Quando Felomena voltou lá da Europa, ela voltou completamente modificada. E isso gerou no coronel uma insatisfação tão grande que ele resolveu pedir o desquite, o divórcio, né? E isso gerou um dos mais conhecidos, mais engraçados e mais famosos textos humorísticos do coronel Ludogero.
E a dona Rejane, mãe da Mabel, está pedindo, está sugerindo esse texto e a gente vai ouvir agora. O importante é a participação também do Luiz Queiroga. O Luiz Queiroga faz o papel do juiz, né? Aliás, o Queiroga está sempre presente nestes textos humorísticos que são escritos por ele. Então vamos ouvir o desquite do Ludo Gero. 8h04. Silêncio que chegou a autoridade. Senhores, como autoridade máxima aqui da comarca de Quipapá, eu quero ouvir as razões da senhora Filomena Florentina Cruz, esposa do coronel Ludo Gero Cruz, contra o seu marido. Que fale, dona Filomena. Peraí, excelência, eu preciso falar primeiro e explicar. O doutor já disse que era eu primeiro. Mas pelo menos tu sabe que eu... Não me interessa nada porque eu é que... Um momento. Assim não é possível. Fale um de cada vez, que senão vai virar bagunça isso aqui. Dona Filomena, fale. Oi? Pois, doutor, o caso é o seguinte. Eu passei 2 semanas passeando nas Europa. E enquanto eu tava nas Europa... Tá vendo, doutor? Ela saiu daqui pra ir pra Portugal e pra Espanha. E agora chega dizendo que tava nas Europa. Olha aí. Mas o coronel, eu acho que isso é a mesma coisa. Mas prossiga, dona Filomena. Prossiga. Pois bem. Quando eu regressei de volta, não sabem? Ludo Gero não foi nem no aeroporto me receber. E quando eu cheguei na fazenda, encontrei ele na rede véia, se abalançando, que nem ligou. Coronel Ludo Gero, o senhor estava dormindo no momento? Acordado, doutor, e eu durmo. Coronel, por que então o senhor recebeu friamente a sua esposa? Doutor, eu me levantei da rede velha e dei um beijo nas afácias dela. Torce, por que é que tu me desse um beijo tão frio? Foi porque eu tinha acabado de chupar 2 picolés de morango, doutor. Silêncio. Coronel Ludo Gero, depois que ela veio da Europa, o senhor, por acaso, notou alguma diferença nela? Uma diferença total. Filomena só queria comer creme de chantilly, patê de foie, estrogonofe, rostronofe, riscri-fri-fri, tudo comida europeia, doutor. Mas claro, se é tudo comida gostosa que eu queria. Mas antes tu só comia cuscuz, sarrabus, sarapaté, buchada e bode de jaca. Coronel Ludo Gero, fora disso, o senhor notou mais alguma diferença nela? Filomena, quando saiu para as Europa, o vestido dela, doutor, ia no mocotó, não usava batom e o cabelo tinha um cocó atrás. Quando voltou, foi com a boca vermelha, pestana de niló, peruca loura e de mini saia, doutor. Mas, meu velho, mas se era tudo moda de Paris. Moda o quê, velha? Sem vergonha! Sem vergonha é você! Tu parecia mais o estandarte da troça do cachorro do homem do miúdo. E agora o pior, doutor, é que ela trouxe um perfume francês que queria me desmoralizar, doutor. Olha aqui, doutor. O perfume que eu trouxe foi Cabochá. Conheço o Cabochá, muito bom. É muito bom pros outros. Mas a mulher de um coronel não pode usar um perfume de um cabo qualquer. Começa com Cabochá, vai pra Cabo Lau, vai pra Cabarino, vai pra Cabo Gota Serena e... Cala tua boca, homem, oxê. Olha aqui, me disseram que era de um grande perfumista europeu. Eu sei, mas antes tu só usava perfume do mato, loção de feira e pó de arroz drosli. Bem, deixemos de lado esses pormenores que não interessam a lei e vamos ao miolo da coisa. A que ponto os senhores querem chegar com essa desavença? Doutor, já que Ludo Gero tocou fogo na minha peruca, rasgou a minha mini saia e derramou meu perfume todo... Mas, coronel, o senhor derramou um perfume francês, coronel? Derramei todinho em riba de um bode velho fedorento lá na fazenda. E
E o pior foi que quando se ajuntou o fedor do bode com o cheiro do perfume, o bode morreu em Turi. Ah, pois bem, doutor. Já que Ludogero não se ri mais pra mim e nem me chama mais pra nós se abalançar na rede véia, eu acho que nós devemos pedir o divórcio. Coronel, o senhor também pretende o divórcio? Doutor, eu sendo um homem velho de cabelo branco na venda e um coronel respeitado. Que é isso, Filomena, afrouxasse? O que é que tu tem, mulher? Diz. Eu tô tão arrependida. Oh, homem. E tu não dissesse ao doutor que queria se divorciar dele, homem? Ah, pois é, eu disse isso, mas eu te digo. Eu me apartando de tu, Ludu, eu não vou aguentar viver sozinha, não. Dona Filomena, tenha calma. Eu quero lembrar a senhora uma coisa. Desde que haja o desquite, a senhora pode casar com outro lá no Uruguai. E o que é que há, doutor? Vossa Excelência quer botar areia no negócio, né? Pelo menos já desistiu da apartação. Eu também não vou soltar no mundo uma coisinha fofinha dessa. Não é, minha velha? É sim, meu Ludrugozinho. Ei, Filomena botou as camaradagens, olha. Vamos pra casa, minha candonguinha. Vamos sim, meu Ludrugozinho. Oi, meu bem. Adeus, doutor. Doutor, adeus, vice. Minha velha. Ai, vamos embora de festa, meu bem. Vamos embora, Aê! O Desquite do Coronel Ludogero, um texto humorístico assinado pelo Luiz Queiroga e interpretado pelo quarteto Luiz Jacinto, Irandir Costa, Mercedes Del Prado e o próprio Luiz Queiroga. Vamos falar agora um pouco sobre o cantor Luiz Jacinto, que a gente já colocou várias músicas, né? E ainda não falou como é que surgiu essa ideia de um humorista cantar. A ideia surge com o Onildo Almeida. O Onildo deu algumas sugestões, né, para que o Ludogero, que estava fazendo sucesso como humorista, também cantasse. Mas o Luiz Jacinto cantasse com a voz do Coronel. E aí, e não com a voz própria do Luiz Jacinto. Então você tem aí uma dupla interpretação. Você tem que impostar a voz como o Coronel e cantar como o Coronel e fazer sucesso e agradar. E a coisa funcionou, né? Tanto que não só o Luiz Queiroga, que assina a maior parte das músicas que o Luiz Jacinto canta como Ludogero, mas também compositores como o próprio Onildo Almeida, Elino Julião, Dilson Dória, Abdias Filho, Oswaldo Oliveira, Juarez Santiago, Hélio Gomes, Jacinto Silva, Elias Soares, Luciano Rangel, são compositores que tiveram suas músicas interpretadas pelo Ludogero e que fizeram sucesso naquela época, né? A primeira música, vou colocar agora, depois que eu cumprimentar José Orlando, que está chegando por aqui. Boa noite, José Orlando. Também minha querida amiga Agristelma Albuquerque, que está chegando também na nossa live do Mais Que Música. Seja bem-vinda, Thelminha. Arthur Velasquez, aqui na Paraíba. O nome desse, meu irmão, tá com tudo, né? Não precisa nome artístico. Arthur Velasquez. Também o Gilson Julião, lá em Santa Cruz do Capibaribe. Muito obrigado, Gilson, pela presença. A presença também da auxiliadora Souza Lima. Muito obrigado. Seja bem-vinda, auxiliadora, na nossa live do Mais Que Música, em que estamos hoje mostrando um pouco deste grande humorista caruaruense chamado Ludogero, Coronel Ludogero. A primeira música que o Ludogero gravou foi em 1961 e se chama Carnaval do Ludogero. É uma música composta pelo Luiz Queiroga. Vamos ouvir essa música agora? Agora são 8h13 na live do Mais Que Música. Seu Mané, já vai do que, velho? Vamos aproveitar que Filomena não tá aqui e vamos frevar.
Ô seu mané, bote mais uma, deixa meu copo que eu quero beber. É carnaval, vou despanaviar, e seu mané não vai se aborrecer. Ô seu mané, bote mais uma, deixa meu copo que eu quero beber. É carnaval, vou despanaviar, e seu mané não vai se aborrecer. Bote, não tenha pena, que Filomena não vai saber. Hoje o bebê te lascar, que seu mané venha pra cá pra nós beber. Ô seu mané, bote mais uma, deixa meu copo que eu quero beber. É carnaval, vou despanaviar, e seu mané não vai se aborrecer. Ô seu mané, bote mais uma, deixa meu copo que eu quero beber. É carnaval, vou despanaviar, e seu mané não vai se aborrecer. Bote, não tenha pena, que Filomena não vai saber. Hoje o bebê te lascar, e seu mané venha pra cá pra nós beber. Ô seu mané, bote mais uma, deixa meu copo que eu quero beber. É carnaval, vou despanaviar, e seu mané não vai se aborrecer. Ô seu mané, bote mais uma, Cadê o outro? deixa meu copo que eu quero. Essa música é de 1961, é um frevo canção do Luiz Queiroga, gravado pelo Coronel Lugero. Adermerval Silva está por aqui também, muito obrigado pela presença, boa noite para você. Adermerval José, para que é Adermerval Silva? Boa noite, meu querido, muito obrigado pela presença. Falar um pouco sobre o quadro Nossa História, que começa às 9h30 da manhã, a partir... nesta segunda-feira, de segunda a sexta, na Rádio Interativa FM, às 9h30 da manhã, dentro do programa interativo Dia a Dia. E nós estamos na próxima semana falando sobre a Sociedade Esportiva Ipiranga Futebol Clube. Nós vamos começar a contar a história do Ipiranga numa série chamada Memória Alviazulina. Essa série usa como fonte de pesquisa um livro do Marcondes Moreno, Ipiranga, Memória Paixão em Azul e Branco. Marcos Sodré também está chegando por aqui, grande livreiro da UEPB. Muito obrigado, Marcos, pela presença. Vamos falar mais um pouquinho sobre o Lugero para tocar mais um sucesso, né, do Coronel. Em 1964, o Lugero e Eutrópio, juntamente com Luiz Queiroga, viajaram para o Rio de Janeiro e como contratados da TV Tupi, a extinta TV Tupi, que na época estava no auge, tinha um programa muito bom, um programa humorístico de grande sucesso chamado A-E-I-O-Urca. E o Coronel Lugero e o Eutrópio estiveram participando deste programa. Também a escolinha do professor Raimundo, do Chico Anísio, na Globo, o Coronel Lugero fazia, o Luiz Jacinto faziam dois papéis na escolinha, que era do Coronel Lugero e do Zé Beato. Nesse tempo também ele passou a gravar pela CBS. E a CBS era a grande gravadora, né, a grande multinacional da época, tinha uma caravana que ele chamava Caravana Pau de Sebo, que saía viajando por todo o país, por todo o Brasil, patrocinado pela gravadora. E essa caravana era composta pelo Abdias, Abdias do acordeão, né, a Marinês, que era a esposa dele, o Jackson do pandeiro, o trio nordestino, e naturalmente o Coronel Lugero também fazia parte dessa caravana. O Coronel também tinha uma caravana de humoristas. E em 1970 foi um ano muito forte, muito pequeno para essa dupla, mas muito forte porque a maioria dos sucessos do Coronel foram gravados no começo do ano de 1970. E para divulgar essas músicas, esses textos, o Coronel Lugero viajou
compôs uma caravana humorística e saiu viajando pelo norte do país. E eles estavam indo para Manaus, o Luiz Jacinto com o Irandir Costa, no dia 14 de março de 1970. Quando eles estavam indo para Manaus, o avião em que eles estavam caiu na Baía do Guajará-Mirim, em Belém do Pará, e todos os passageiros tiveram mortes, todos os passageiros morreram. E foram resgatados os corpos de quase todos eles, menos o do Luiz Jacinto. O corpo do Luiz Jacinto só apareceu depois de muitas buscas, e buscas, claro, fomentadas e intensificadas pelo grande nome que era o Luiz Jacinto, o Coronel Ludogero. Mas o corpo só foi encontrado no dia 30 de março, 15 dias depois da caída do avião. O sepultamento, o corpo foi trasladado para Recife e o sepultamento foi feito em Caruaru. E foi uma coisa impressionante, porque desde a encruzilhada de Bezerros, né, o corpo veio no carro de bombeiros, no carro do Corpo de Bombeiros do Recife, e por toda a extensão da BR-232 era impressionante a quantidade de gente saudando com aplausos o Coronel Ludogero. E a partir da encruzilhada de São João, né, quem é de Pernambuco, quem é de Caruaru sabe muito bem do lugar que eu estou falando. A partir daí, a multidão começou a acompanhar o cortejo. E o cortejo foi, sem dúvida, as pessoas que estavam presentes na época dizem tranquilamente que foi o maior enterro, o maior sepultamento em termos de quantidade de pessoas que já houve em Caruaru. A Mercedes Del Prado, que fazia a Filomena, não estava viajando com eles, por isso ela não estava entre os mortos. Os irmãos Almeida, o Onildo e o José Almeida, então fizeram uma campanha para erigir 2 estátuas dos 2 humoristas, uma homenagem de Caruaru aos seus humoristas. E essas estátuas foram confeccionadas pelo artista plástico, que também é de Caruaru, o Armando Lacerda, e que é também o autor da estátua do Padre Cícero do Juazeiro. A inauguração foi em 1975. As estátuas passaram por vários lugares, né? Estiveram no hall da prefeitura, depois foram para o bloco C, enfim, teve um tempo que elas estavam abandonadas mesmo. E aí houve uma movimentação e se conseguiu colocar essas estátuas, onde são até hoje, na Praça Coronel Porto, que é o início do bairro de São Francisco, bem pertinho da casa do Luiz Jacinto, né, onde o Luiz Jacinto nasceu. Bom, essa é a história, um pedacinho dela, né, da história do Coronel Ludogero, este grande artista de Caruaru. São 8 horas e 21 minutos, nós estamos já nos aproximando do final, e eu queria colocar então 2 textos humorísticos do Ludogero, que são bem característicos, que têm uma força muito grande. Não são dos mais conhecidos, não, né? Existem outros que fizeram mais sucesso, mas são 2 textos, até por não ser tão conhecidos assim, eu acho que seria interessante a gente colocar para conhecê-los. Um deles é a TV Carcará, em que o nosso Luiz Queiroga participa também, né? Tem uma participação breve, mas aparece com sua voz no texto, e o texto todo é interpretado pelo Irandir Costa e pelo Luiz Jacinto. TV Carcará. E depois um texto que é a última gravação do Coronel Ludogero, um show que foi feito em Maceió, né, que foi gravado, né, foi no aniversário da Rádio Difusora de Maceió, e essa dupla foi um dos convidados para esse aniversário. E aí foi gravado, e depois dessa apresentação eles foram para essa excursão do norte, em que infelizmente eles faleceram. E nesse show tem um texto muito interessante chamado O Último Discurso, que é muito engraçado, mas também muito tocante, com a participação do Lúcio Mauro, que é um dos grandes
amigos da dupla que esteve com eles, que levou-os para a televisão, levou-os para a Globo, inclusive. Foi realmente uma grande... O próprio Lúcio Mauro, que é de Belém do Pará, e que começou a carreira artística em Recife, né, juntamente com a sua esposa, Arlete Salles, na época, e que é também um grande nome do humorismo brasileiro, faleceu agora o ano passado, aos 91, 92 anos. Então vamos ouvir a TV Carcará e depois o último discurso do Coronel Ludo Gero. Vamos lá, agora são 8 horas da noite, 24 minutos, na live do Mais Que Música, hoje homenageando o Coronel Ludo Gero. Senhoras e senhores, atenção! Está no ar a sua TV Carcará, canal 66, uma emissora das organizações Ludo Gero Limitada. Neste instante vai para o ar mais uma audição do programa Prove que Não É Burro. E para responder às perguntas do nosso apresentador, aqui está o nosso querido diretor, Coronel Ludo Gero. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Eu nunca pensei de encontrar tanto puxa-saco aqui, tropa. Ô, coronel, o senhor está vendo como a turma aí tá animada agora? Também, tropa, depois de ser pagado um cachê do jeito que já receberam adiantado, tem que funcionar. Mas, coronel, vamos iniciar o nosso programa. Prove que não é burro. Eu tô pronto aqui pra coagular qualquer coisa que venha dentro do centroma introlostemetétrico, tropa. E eu tô pronto pra responder o que der e o que vier e possa perguntar. Eu tô vendo que o senhor tá em ordem, coronel. Então vamos fazer a primeira pergunta. Possa fazer, tropa. Coronel, é sobre a história do Brasil. Pronto, história do Brasil é que mais eu compreendo. Possa vir de lá. Coronel do Gero, me diga uma coisa. Por que os índios caetés comeram o bispo sardinha? Peraí. Faça de novo essa pergunta. É tão fácil, coronel. Por que os índios caetés comeram o bispo sardinha? Primeiramente porque estavam com a fome da gota. E segundamente, talvez porque não tinha carne nos açougues. Coronel, não é nada disso, mas vamos em frente. Coronel, os índios eram antropófagos. Que é isso, tropa? Você tá com enrolado. Agora que você disse que os índios eram caeté, e agora já vem dizer que ele é antiotrófico. Ele não é nada de antiotrófico. Tá bom, coronel, eu não quero criar com o senhor uma polêmica. Polêmica é você. E venha mais devagar. Polêmica é você e sua raça. Eu não tenho medo de você. É isso, coronel. O senhor quer sair do esquema do programa, coronel? Eu tô aqui pra perguntar o que quiser e não venha com chaleirinho. Tá nervoso, tá? Tô completamente neurastênico. Coronel, então vamos à segunda pergunta. Coronel. Possa perguntar. Ainda sobre a história do Brasil. Pergunte. Coronel, quem foi Felipe Camarão? Mas peraí, Trope. Ainda da hora tu perguntar qual foi a sardinha que comeu o bispo. E agora já vem perguntar quem foi Camarão. Isso é pergunta de história do Brasil ou de história de pescador? Eu já não tô entendendo. Está bem, coronel. O senhor é quem manda. Coronel, essa pergunta é importante. Preste atenção porque é importante. Faça a pergunta. Coronel, se Pedro I foi o pai de Pedro II e Dom João VI foi o pai de Pedro I, quem foi o pai de Dom João VI? Ora, pela semelhança dos nomes, eu acho que deve ter sido o pai de Dom João VI, foi Dom João Balaio. Balaio, coronel, o senhor já viu alguém nesse mundo com esse nome João Balaio? Trope, qual é o pessoal do Brasil que não sabe que existe uma família com esse nome? Você não já viu até uma música que diz assim, João Balaio, João Balaio, João Balaio, é João Balaio e coisita com João Balaio. O coronel, não é João Balaio, coronel. É João Balaia, Jambalaia. Então se deve ser a mulher do João Balaio, Dona Balaia. Não vamos discutir agora. Se é Jambalaia ou Jambalaia é problema de quem botou, mas que eu respondi certo, pergunta. Respondi ou não respondi, pessoal? Então pronto. Coronel. Calma, auditório. Tá bom. Calma que prossegue, vai prosseguir. Pronto. Coronel, vamos em frente, coronel, vamos em frente. Vamos. Prove que não é burro. Responda a terceira pergunta. Possa perguntar. Qual o animal mais veloz do mundo? O animal mais veloz do mundo é o piolho de cobra. Piolho de cobra? Olha, Trope, é o piolho de cobra que é o bicho que tem mais pernas nesse mundo. O piolho de cobra tem para mais de 200 pernas, Trope. Você espia o bicho de riba para baixo, parece um peixe. Só não sabe que é um peixe porque vai andando. Ô, coronel, eu lhe pergunto, o senhor acha que um piolho de cobra é mais ligeiro do que um viado?
Bom, a tropa aí tem também as consequências medievais. Por quê? Se o piolho de cobra der uma bucanhada no viado e se agarrar o viado, dá um açoite porque o bicho está agarrado. Não corre mais, mas corre igual, porque ele vai atrepado no viado. Então, tá molesto. Ele vai montado no viado, na hora que ele dá a bucanhada, se a prega morder, o bicho corre, ele chega mais. Ele chega igual. Tá bom. Ganhei ou não ganhei, pessoal? Então, se pronto. Agora, eu peço que o senhor trouxe o seu público, mas vamos prosseguir, coronel. Vamos, pergunta o que quiser. Coronel, o senhor é um homem inteligente, mas vamos mais uma pergunta. Faça. Tá? Uma pergunta, coronel, que essa eu preciso que o senhor responda certo. Posso? Coronel Ludogero, Diga. quando o sol vem surgindo às 6 da manhã, como se chama? Se o sol vem saindo às 6 horas da manhã, isso até é meio poético, viu? A tropa. Se o sol vem nascendo às 6 horas da manhã, ele é nascente. Lascadamente certo? É isso, a tropa. Agora, coronel, me diga uma coisa. E às 6 da tarde, o sol vai morrendo no horizonte. Como se chama? Morrente. Que morrente, Ô, coronel? a tropa, às 6 horas da manhã o sol não vem nascendo. Nascendo? E às 6 horas da noite, se ele morre, se ele de manhã é nascente, de noite é morrente. Tá na cara. Coronel, não é nada disso, coronel, é poente. Não, a tropa, você já tá puxando pra um terreno diferente. Não, que diferença? Você tá puxando porque você veio dizer que é poente. Quem é poente é galinha. A galinha. Pois é, se o sol é nascente. Se o sol morre, é morrente. Agora, se é poente, é negócio com galinha. E galinha, quando bota o ovo pra fora, é que põe, e aí é que dá direito. Isso é o que eu acho. Coronel, o senhor está por fora, coronel. Por fora, não. Ah, por fora. É mentira sua. Lamento muito, o senhor é o dono absoluto, mas eu lhe pergunto. Não, vou lhe ser muito franco, coronel. Sinto muito, mas o senhor está fora do programa. E você fora da minha estação de trevelizão. Porque você é imbecil, você é corrupto, Opa, é insubversível e assassino. Isso, Me desapareça daqui. Que é isso? Aí está um texto muito interessante do Luiz Queiroga com a dupla Ludogero e Eutrope. Um abraço para Marcelo Medeiros, lá em Monteiro. Obrigado, Marcelo, pela presença. Na verdade, Marcelo, acontece que este é o original, entende? O Coronel Ludogero é o primeiro que impostou a voz dessa maneira e fez um sucesso tão grande que depois de sua morte muitos outros tentaram seguir, né, essa trilha aberta por Luiz Jacinto, como é o caso do Coronel Ludru, né, que era interpretado pelo irmão do Luiz Jacinto e também foi produzido pelo Luiz Queiroga, também o Seu Pajeú, né, o Coronel Caruá, lá de Caruaru, o Coronel Grilo, de Campina Grande, o Coronel Cornélio, lá de Caruá. Então, lá de Caruaru, são também artistas que seguiram a trilha do Coronel. Não só a voz, mas também os trejeitos, os textos, porque de fato é um humor bastante interessante. Obrigado também, Bené Dutra, lá em Caruaru, filho da querida Zélia Maria, grande amigo Bené, muito obrigado pela força, pela presença. Wilson Ribeiro, Trovão da Paz, em Recife, muito obrigado. Wilson Ribeiro também foi radialista em Caruaru, também está no livro. Patrícia Moura, muito obrigado, Patrícia, pela presença. E é isso aí, a gente estourou um pouquinho a live hoje, e como eu acho que o Face vai deixar tudo, não tem problema de direitos autorais, a gente vai avançar mais um pouquinho para mostrar o último texto gravado do Coronel Ludogero, que é o último discurso. Um texto que também foi interessante porque ele foi colocado, é o último texto da apresentação em Maceió, no aniversário da Rádio Gazeta. Eu falei difusora, mas não, da Rádio Gazeta, né, de Maceió, que na época era dirigida pelo Edécio Lopes. Então nós vamos ouvir o último discurso e em seguida, no finalzinho do discurso, as palavras tocantes, marcantes, emocionantes do Lúcio Mauro. Vamos lá? Agora são 8 horas e 33 minutos na live do Mais Que Música. Vamos com o Coronel Ludogero no último discurso. Minha tropa, eu tenho uma satisfação. Você preparou o negócio que eu mandei? Foi. O discurso aqui. Não, ontem
Ontem o senhor me fez uma decepção, coronel, que não é possível. Hoje? Não, Atrope, eu mandei você preparar que esse povo tá aqui nesse calor da gota serena. O detalhe, os textos que a gente viu até agora são textos gravados em estúdio. Esse não, esse é um texto ao vivo. E aí você vai perceber que o talento da criatividade, da espontaneidade dos dois, do casamento artístico dos dois, é de uma perfeição, de uma concatenação incrível, né? Vamos começar do começo de novo, para valer, como diz o Nelson. Último discurso, vamos lá. E Atrope, eu tenho a satisfação. Você preparou o negócio que eu mandei? O que foi? O discurso aqui pro Não, povo? ontem o senhor me fez uma decepção, coronel, que não é possível. Hoje? Não, Atrope, eu mandei você preparar que esse povo tá aqui nesse calor da gota serena. E merece uma palavra de afago dentro das ocolostéticas nevéricas. E qualquer que seja a intelérica, merece um discurso. Só espero que o senhor não faça, coronel. Não dê aquele vexame. Não, você foi quem escreveu, você leu. Não, eu não vou ler. Não, senhor. Não, o senhor é o coronel, o que é? O senhor quer fugir da sua responsabilidade? Não, você foi quem escreveu, não foi você que escreveu? Bom, fui eu, mas pro senhor. Eu escrevi apenas, eu fiz a redação pro senhor ler. Quer dizer que é para eu ler? Lógico. O senhor que é o coronel, é o... Olha, não é discurso, coronel. São aquelas palavras assim de despedida, de saudade. Em matéria de discurso foi o menor que eu já vi na vida. Daqui um dia tu tá escrevendo discurso num confete. É pequeno, mas é sincero, coronel. Não adianta fazer... E outra que tu imprensaste demais do Piscilônia, Trope. E eu hoje amanheci com os olhos amargando e a boca que não enxerga nada. O quê? É melhor você ler. Você lê que eu fico aqui de lado. Coronel, escute. Não vou ler não, senhor. Vou lhe ajudar, sou seu amigo. Não gosto de ver o senhor assim em situação difícil. Eu vou lendo baixinho aqui, o senhor repete. Eu digo o senhor ajudar. Tchauzinha, cara. Você vai lendo baixinho. O que tiver aí eu digo pessoal. Cuidado para não dizer besteira e nós sair daqui de madrugada nas carreiras. Trope, tem muita coisa boa? Não. Bora. Tá pronto? Como? Povo de Maceió, nesse momento Metrópolis Clemeretrética. Ué, Tchau, que palavra da gota serena? Que palavra da molesta foi essa, Tchau? Vamos seguir. Estamos chegando aos minutos finais dessa última apresentação nessa cidade. Meu coração repleto de saudade. Levando meu coração. Levando o quê? Cheio de saudade. Cheio de saudade. Deixa. Eleito a você lá. Cássio! Ei, Cássio, meu! Olha aqui o eleito pra você, assassino. Não deixa quebrar o ritmo, não. Não deixa quebrar o ritmo do discurso, coronel. O que é isso? Você não gosta de maquia. Levando saudade. Levando saudade. E deixa os meus agradecimentos. E deixo meus agradecimentos Rádio Gazeta. à Rádio Gazeta. As pessoas em que colaboraram com essa festa de aniversário, anunciando que vocês que no próximo sábado é Simonar. Uma também As autoridades. as autoridades civis, militares E eclesiásticas. e o quê? Civis,
Civis, militares. Minha língua não dá pra dizer. Diga a palavra, negócio é. Diga a palavra. Civis, militares e eclesiástica. Uma também. Deixo o meu abraço. A todos. A todo. A todo. É no plural. É no plural, cavalo. No plural é a palavra. No plural é a palavra, rapaz. Atole o discurso. Atole o discurso, atole. É com você que eu tô falando, cavalo. É com você que eu tô falando, cavalo. É doido. É doido. Isso é um jumento. Isso é um homo jumento. Ô bigode de sopa. Bigode de sopa, bigode. Tá. Se dana, cavalo. Ó, tio, quando foi que tu já viste discurso com a subia? Me diz mesmo. Cavalo, eu disse no plural. Eu não disse que era tão plural, aí. A plural é a palavra, cara. Eu não disse que era a palavra. Isso é uma decepção, coronel. Só me deixa passar um vexame. Eu tenho nada com... Eu não posso nem calar esse contrivante, coronel. Então fique de costa. Seu besta. Você pegou o papel dizendo que o que você dissesse aqui dentro, aí eu dissesse os outros aí. Não acabar querer trazer a culpa pra riba dele, João. Vou fazer isso de improviso. Vamos terminar de improviso, salvar a situação. Coronel, Pronto. são tudo educados, cara. São professores, estudantes, pessoas formadas. Pessoas putas, coronel, só me faz um negócio desse. De improviso. Ô, desgraça, não foi surda essa vez. Escute, vamos salvar. Vamos ver se salva. De improviso é dupla responsabilidade. Pronto. Nesse momento em que eu vos deixo a minha palavra. No momento em que eu me encontro aqui, em cima dessa tribuna, é para dizer a vocês da grande saudade que eu levo no coração. Adeus, Dudu É Gero. do outro lado. Adeus, Eutrópio. É, na verdade, o adeus de Dudu Gero. E me despido hoje, O adeus de dois gigantes do riso que fizeram rir este Brasil de norte a sul. O riso espontâneo, o riso simples, o riso ingênuo e sincero como a personalidade deles. E eles nos dizem adeus. E nós como ficamos? Nós, amigos de Dudu Gero, nós, irmãos de Eutrópio, irmãos de Luiz Jacinto e Iradir Costa, como ficamos nós nesse instante? Há um misto de choro e de riso em todos nós. E não sabemos se continuamos rindo e aplaudindo ou se devemos parar e chorar. Não. É melhor que continuemos aplaudindo. Aplaudindo e deixando que o som fique para a eternidade. Do aplauso que não é só nosso, o aplauso que é do público. O público que jamais esquecerá que dois gigantes do humorismo, com a sua simplicidade, amaram o seu povo. Eles deixam exemplo a quem quiser seguir a carreira difícil do humorismo no Brasil. Que só com uma dignidade, só com uma personalidade forte, mas simples, humilde, brilhante e sincera como a deles, poderá servir de exemplo a todos aqueles que se propõem fazer rir desse país. Adeus, Dudu Gero. Adeus, Eutrópio. Há neste instante uma mistura de risos e de lágrimas no coração da gente. E a gente vai continuar assim por longo tempo, toda vez que escutar esse teu último discurso. Esse discurso que não é nosso. Esse discurso que não é de vocês também, mas que é de todos nós, que ficamos sentindo esta saudade imensa. E ficamos perguntando, e agora? Quem fará rir os nossos netos? Como vamos continuar rindo?
O aplauso continua. Este grito vai ficar ecoando em todo o Brasil. O grito de riso que Ludogero e Eutrópio deixaram na sua partida. E por que partiram? Por que tão cedo? Por quê? Aonde está a resposta? Só Deus saberá. Adeus, Eutrópio. Adeus, Ludogero. Só os que morrem com dignidade poderão viver para a eternidade. Pois é. Realmente é tocante esse texto. E como diz muito bem o Paulo Nailson, a gente escuta inúmeras vezes. Eu escuto há muitos anos esses textos e eu rio a cada vez que eu escuto. Eu já sei decorado praticamente as partes do texto. E esse texto de Lúcio Mauro também, todas as vezes que eu escuto, a gente sente aquele nó na garganta, sabe? É alguma coisa de muito mágico, de muito interessante, sabe? Para mim, a melhor definição que existe de vida eterna é a eternização do trabalho, a eternização de um talento. O que? 50 anos depois. Este ano nós estamos fazendo 50 anos da morte de Ludogero e Eutrópio. E eles estão vivos, estão fazendo rir, né? Josilene Rejane, muito obrigado pela sua presença também. Itamar Gomes, que chegaram agora no finzinho. A gente volta sábado com mais uma live do Mais Que Música. Foi muito bom hoje e a gente conheceu um pouco, porque é muita coisa. E observe que ele começou, o Ludogero começou em 60 e morreu em 70. Então você tem 10 anos. É 10 anos só de carreira. É uma década só que eternizaram esses dois gigantes do riso, como o Lúcio Mauro falou em sua mensagem. Então, nós vamos encerrar. Agora eu vou encerrar mesmo com uma faixa bônus, que eu gosto muito, e encerrar para cima, né? Porque Ludogero e Eutrópio não tem nada a ver com tristeza. A gente não pode ficar triste com nada relacionado a eles, nem mesmo com a morte deles, porque o que eles deixaram, o rico acervo humorístico que eles deixaram, um verdadeiro humor, faz a diferença num país e num tempo em que o humor está sendo uma coisa tão forçada, né? Vamos ouvir então o Ludogero Caçador. É uma música bem gostosinha para a gente encerrar a nossa live. 8h46, a gente volta sábado que vem. Tchau, tchau. Uma vez eu fui caçar nas matas da Paraíba, quando vi alguém gritar, cuidado com ela em riba. Ludogero, fogo na Guariba, Ludogero, fogo na Guariba, Ludogero, fogo na Guariba, Ludogero, fogo na Guariba. Eu olhei para a Guariba me olhou, eu dei
chato. Cuidado que ela te ataca.